Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelas mensagens de vocês no WhatsApp, aqui também no YouTube. Fortalece muito o canal, ajuda a divulgar o Evangelho para outras pessoas. Gratidão, tá bom? Eu gosto muito quando vocês colocam no final da mensagem até amanhã, que é o compromisso de que nós amanhã vamos estudar juntos novamente. A Lúcia Nascimento aqui, ela escreveu: Vanderlei, você esqueceu do Elder Zenaro. Eu estava falando dos elders, né, e sisters da minha ala, né, falei ali de uma família que tem 3, né, na missão, né, e aí eu falei da minha filha também e não falei do Elder Zenaro. O Elder Zenaro aqui é o neto, né, da irmã Lúcia aqui. Eu conheço esse casal, admiro muito aqui o casal, né, a irmã Lúcia e o Enésio. Beijo para vocês aí, beijo no coração de vocês, tá bom? Então o neto, né, também está na missão. Elder Zenaro. Inclusive, ontem, na reunião de testemunho, né, porque é o segundo domingo do mês, mas como teve a conferência, então foi reunião de jejum e testemunho ontem. E a mãe, né, do Elder Zenaro, a Sarita, ela compartilhou o testemunho dela e compartilhou uma experiência ali do filho dela na missão. E, nossa, tocou muito o meu coração, né, e fortaleceu o meu testemunho. Então, gratidão aí. O Elder Zenaro é um excelente jovem aí, tá bom? Venceu todos os desafios para ir para a missão. É um exemplo para mim aí. Não vejo a hora dele voltar, eu quero que ele fique lá, né, fazendo a missão, mas não vejo a hora dele vir e fortalecer o coro de elders aqui também, tá bom? Então, gratidão, irmã Lúcia, por compartilhar a mensagem e estar sempre apoiando aqui no YouTube também, tá bom? Tem a Giselda Lima Maciel aqui também. Ela colocou aqui, ela é lá de Arco Verde, né? Lá de Pernambuco, fica 1h40 lá da cidade de Caruaru, né? Que nós estávamos mencionando também ontem. E aqui a Simone Ribeiro falando, né? Dos vizinhos aqui, difícil chamar os vizinhos quando é barulhento, né? Ela colocou aqui que até eu mesmo tenho vários vídeos aqui que tá o som comendo solto ali, funk, e a gente aqui na mensagem prestando atenção, né? É difícil. Mas o Senhor manda a gente amar até os inimigos, né? Eu acho que o comentário aqui é justamente porque Edward Packer, né? Quando ele foi para conhecer Joseph Smith, ele foi nos vizinhos dele para ver como que era a família Smith. E aí ela fez esse comentário aqui, tá bom? Gratidão, Simone, pelo comentário. E vamos finalizar aqui também a irmã Ilmar, né, do Rio de Janeiro, Campo Grande também. Ela acompanha aqui a mensagem pela Rádio Exaltação. A Rádio Exaltação, ela é um aplicativo, tá bom? Você pega no Play Store, abaixa ali a Rádio Sud. Não, não é Rádio Sud. Antigamente era Rádio Sud, agora é Rádio Exaltação. A sintonia que te eleva. Então, se você quer ouvir a Rádio Exaltação aí por meio do aplicativo, tá bom? É só baixar o aplicativo e ouvir, fazer igual a Ilmar aqui. Gratidão por acompanhar pela Rádio Exaltação, tá bom? Vamos lá para o nosso estudo de hoje. Aliás, o estudo de hoje é o estudo que a gente tem todo ano. Independente, cada ano a gente estuda um livro aqui, né? O Novo Testamento um ano, o Velho Testamento outro ano, Doutrina e Convênio. Esse ano nós estamos estudando Doutrina e Convênio, né? Depois vai ser Livro de Mórmon. Então, cada ano a gente, mas independente do livro que nós estamos estudando, na semana da Páscoa, nós paramos tudo e vamos estudar sobre a Páscoa, tá bom? E esse ano não é diferente. Então, essa semana, o estudo vai ser sobre a Páscoa, tá bom? Então, eu peguei no manual aqui, fazendo um resumo das coisas que tem no manual para compartilhar hoje com vocês. E aí eu tenho algumas informações aqui, vamos na mensagem aqui do manual, né? Aqui no manual, fala que durante, né, a última semana de vida de Jesus Cristo, geralmente é chamada de a Semana Santa, que é desde a época ali de Jesus Cristo entrando no domingo, que é chamado Domingo de Ramos, né, a qual ele entra montado num burrinho em Jerusalém, sendo aclamado pelo povo, tá bom? Até a ressurreição dele no outro domingo. Então são esses 8 dias, nós chamamos da Semana Santa ali, e a gente vai estudar justamente isso. O manual fala para a gente estudar, e ele separou aqui os 8 dias da semana para nós estudarmos. Né? Claro que nós não vai ter 8 dias, até porque eu estou fazendo um resumo hoje,
mas a gente vai pegar os tópicos principais para chegar até a ressurreição de Cristo nessa Páscoa aqui, tá bom? Então aqui fala desse estudo aqui. Também, aqui fala que esse plano de estudo aqui, ele se baseia em relatos da última semana do Salvador, conforme registrado no Novo Testamento. Só que o guia de estudo do Vem Segue dessa semana fala que vai trazer muitos ensinamentos sobre a expiação de Jesus Cristo e sua ressurreição, sobre o registro de doutrina e convênio, tá bom? A maior parte do estudo vai ser sobre o Novo Testamento, que é a semana mesmo de Jesus Cristo ali, dos cumprimentos da expiação dele, tá bom? Até a ressurreição. E tem alguns tópicos aqui que trouxeram esse ano de doutrina e convênio que não estava nos outros. E como a gente estuda todo ano a Páscoa, a gente vai ficar ninja na Páscoa, a gente vai entender bastante sobre a Páscoa. Então, esse ano nós vamos estudar aqui. Eu separei algumas partes aqui, né, que foram diferentes do ano passado, e principalmente escolhi os versículos para falar hoje de doutrina e convênio. Antes, né, no próprio manual aí do Vem Segue, tem uns 12 vídeos falando sobre a Páscoa. Alguns eu já tinha assistido, são vídeos antigos. Eu falei 8, eu acho que são uns 12 vídeos. Tudo vídeo curto, de 2 minutos, 3 minutos. O mais longo tem 5 aí, que é o testemunho do presidente Nelson, que eu amei também, que fala sobre o perdão aí, nessa época de Páscoa também. Bom, então, são uns 12 vídeos aí, é rapidinho, curtinho os vídeos, dá para assistir todos esses vídeos aí. E aqui, Dallin H. Oaks também, ele deixa uma mensagem, tá bom? E a mensagem dele, do Salvador, diz assim, ele nos incentiva a comemorar a Páscoa, a estudar os ensinamentos de Jesus Cristo e criar tradições de Páscoa em nossa família e comunidades. Quais tradição da Páscoa você tem interesse em começar ou a continuar, né, fazer? Então, o presidente Oaks aqui, ele pede para nós fazermos tradições sobre a Páscoa na nossa família. Isso pode englobar várias coisas. A gente pode escolher todo o ano da Páscoa, todo mês ali da Páscoa, assistir um filme sobre a Páscoa. Né? Tem vários filmes aí, eu acabei de mencionar aqui que tem uns 12 aqui no aplicativo. Então, colocar isso de tradição na família. Aqui, uma das tradições que eu gostaria de colocar na minha família, até se alguém tiver informação como faz, eu queria colocar de tradição. A Páscoa dos judeus, eles comem uma erva amarga. Fazia parte desde lá da Páscoa, quando eles saíram, né, do Egito, no tempo de escravidão, tudo. Então, eles comiam ervas amargas e depois comiam pão ázimo, né? Quando eles comiam aquela erva amarga, ela era tão amarga que não era pimenta, né? Mas ela chegava a lacrimejar os olhos. E aí, quando os olhos estão ali, a boca também está naquela sensação de amargo, eles pegam um pedaço do pão ázimo, né? Que é o pão, parece um bolachão, né? E ele é sem fermento. Quando eles põem na boca e mastiga, aquele pão, ele absorve aquele amargor, né? E depois eles bebem o vinho ali e aí fica doce, né? Talvez o vinho, talvez dê para substituir aí pelo suco de uva. Mas eu acho que é algo bem interessante que os judeus ensinam sobre a Páscoa para os seus jovens, para as crianças, que o amargor da vida é tirado pelo pão e o vinho do Senhor, pelo corpo e o sangue de Cristo. Para os judeus, né, eles têm outro simbolismo. Para nós, a Páscoa nós comemoramos todo domingo. Todo domingo, ao tomarmos o sacramento, é o sacrifício do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, todo domingo é como se fosse a Páscoa para nós. Bom, ao comer ali o pão e beber a água em memória do corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então, uma das tradições que eu gostaria de uma vez por ano fazer na minha família é achar, né, essa erva aí, qual erva que é, não sei se dá para achar aí na feira, e comer com a família essa erva amarga, depois comer o pão ácido, talvez um copo de suco ali, para lembrar de como a vida é amarga se não tiver Jesus Cristo. Né? Sem Ele a gente não vai ter a ressurreição. Então a gente vai aprender bastante coisas aqui. Então essa é uma das tradições, né, que podemos colocar aí na nossa família. Aqui ele também falou de uma das coisas que nós devemos fazer como desafio.
ele colocou aqui que é convidar amigos para o próximo domingo na igreja, porque vai falar sobre a Páscoa. Inclusive, na minha ala, a ala Jardim P, ela vai se unir com a outra ala. A gente divide o prédio com a ala Pirajussara. E nesse dia, né, no próximo domingo, não vai haver aulas. Vai haver apenas a sacramental, tá bom? As duas alas vão se unir, vai haver apenas a sacramental e vai falar-se sobre a Páscoa. Então, pediu aqui para nós convidarmos amigos. Já veio na minha mente quem eu vou convidar para estar aqui, mas eu vou para vir domingo na igreja, mas eu vou convidar, na verdade, várias pessoas, tá bom? Para que pelo menos uma delas vai, né? Espero que todas, mas eu vou seguir aqui o que o Elder Oaks falou. Então, espero que vocês possam seguir também isso, né? Convidar amigos e parentes para o próximo domingo na igreja, tá bom? Que vai ser a semana da Páscoa aí. Vamos lá. Aqui no manual ainda continua dizendo assim, ó. O dia 3 de abril de 1833 foi um domingo de Páscoa. Depois de ajudar a administrar o sacramento aos santos no recém-dedicado Templo de Critter, Joseph Smith e Oliver Cowdery, eles se encontraram num lugar mais segredo, né? Num lugar mais sossegado. Aqui está escrito sossegado, não segredo. O Templo de Critter já havia sido construído. Eles estavam fazendo o sacramento lá e depois do sacramento eles vão para a parte de trás do véu e eles estão orando ali reverentemente ao Senhor e o próprio Salvador Jesus Cristo, enquanto o mundo, né, estava comemorando, né, a Páscoa, o próprio Salvador Jesus Cristo ele aparece a Joseph Smith e a Oliver Cowdery ali, né, e passa uma mensagem para eles linda, né, a sessão 110 de Doutrina e Convênio, quem quiser acompanhar, tá bom? E uma das partes, né, lá na sessão 110, versículo 4, a mensagem do Salvador para eles diz assim: eu sou o que vive, eu sou o que fui morto. Então, é a mensagem do Salvador para eles ali, né, no versículo 4, foi essa. E aí no manual fala assim, né? O que significa a afirmação de Jesus Cristo? Eu sou o que vive. Será que significa apenas que ele se levantou do sepulcro, né, para aparecer aos seus apóstolos na Galileia? Será que é isso que significa quando ele disse, eu sou o que vive, né? Bom, aqui diz outros significados também sobre essa frase de Cristo, né? Um dos significados que ele vive é que ele vive hoje, né? No sentido de nos ajudar. Então, Deus não está morto, ele ressuscitou, ele está entre nós para nos ajudar. Outra coisa aqui que é dito, né, é que atualmente ele nos ajuda, ele fala a nós por meio dos profetas. Então, a questão de ter um Deus vivo é que ele continua agindo na história, ele continua nos abençoando, tá bom? Outra das coisas que falou aqui é que ele continua a dirigir a igreja dele nos últimos dias, né, nos dias atuais aqui. E ele cura as almas e os corações feridos, né? Aqui eu fiquei muito tocado semana passada, quando nós estávamos estudando Doutrina e Convênio, seção 36, versículo 2, quando diz assim, ó, e porei sobre ti minhas mãos, pela mão de meu servo Sid Higdon. Essa é uma revelação que tinha sido dada a Edward Petter, né? E aqui falou que o Senhor colocaria as mãos sobre Edward Peck. Interessante que ele fala, colocarei minhas mãos sobre ti, e falando, usando a mão de Sid Higdon. Então, eu me senti muito bem com essa escritura, porque eu lembro de pessoas que me deram bênçãos, e isso é como se o Senhor tivesse colocado as mãos sobre mim para me abençoar. Então, eu achei lindo isso. O Senhor continua entre nós, nos abençoando. Vamos lá, eu peguei aqui alguns versículos, né, de Doutrina e Convênio que não foram usados ano passado e falou aqui no manual que esse ano trouxe esses versículos para nós ponderarmos sobre a Páscoa. Esses versículos aqui têm uma pergunta e alguns versículos que eu escolhi, tá bom, para responder. Então a primeira pergunta aqui diz assim: o que o Espírito ensina sobre a experiência de Joseph Smith e de outras pessoas que viram o Salvador? Como o testemunho deles podem fortalecer o meu? Bom, o testemunho deles, como pode fortalecer o meu testemunho? Como a experiência deles ter visto o Salvador Jesus Cristo me fortalece?
eu escolhi entre as escrituras aqui mencionadas a seção 110 de Doutrina e Convênio, o versículo 7. O versículo 7 diz assim: Eis que aceitei esta casa em meu nome, e aqui estará. Manifestar-me-ei a meu povo com misericórdia nesta casa. Está falando do templo, né? Que o Senhor aceitou o templo que eles fez, tá bom, para ele ali, e que ele se manifestaria ao povo dele no templo. Eu achei isso lindo, porque nós podemos ir no templo e ver a manifestação de Deus, do seu poder ali, tá bom? Tem um outro versículo, versículo 10 também, né? O versículo 10 diz assim, ó: E a fama desta casa espalhar-se-á por todas as terras estrangeiras. E este é o princípio das bênçãos. Olha só, a fama do templo iria se espalhar por todas as nações e é o princípio das bênçãos, ou seja, não haveria só esse templo, haveria templos sobre o mundo todo. E olha quantos templos nós temos, né? Praticamente a cada conferência que vem é anunciado um templo no Brasil. E que bênção, né, para o povo. Para templo na África, todos os lugares são anunciado o templo aí. Então esse foi apenas o princípio das bênçãos, que será derramada sobre a cabeça de meu povo, e assim seja, amém, né? Eu amei esse versículo também, e é um versículo que mostra que Deus ele se manifesta em sua casa, nós devemos frequentar a casa do Senhor, tá bom? É claro que o Senhor ele pode aparecer em qualquer lugar, nos dar revelação em qualquer lugar, mas eu acho muito significativo como nós vamos na casa do Senhor, no templo. É como se eu quisesse pedir algo para o meu pai, eu posso ligar, mandar uma mensagem no WhatsApp, mas eu acho que é muito mais significativo se eu vou na casa dele e converso com ele. Senta aqui, pai, vamos conversar. Então, acho que é muito mais significativo nós irmos ao templo, se possível, tá bom? Vamos lá, outra pergunta que estava aqui no manual, aqui diz aqui, o que posso aprender sobre a missão e a divindade do Salvador por meio de suas próprias palavras? Aqui é interessante que são as próprias palavras de Cristo. O que eu posso aprender sobre a missão dele e sobre as palavras dele aqui? Eu escolhi Doutrina e Convênio 29, versículo 5, que diz assim: Rejubilai-vos e alegrai-vos, porque eu estou no meio de vós, e sou vosso advogado junto ao Pai. E é de seu agrado dar-vos o reino. Olha, é do agrado de Deus nos dar o reino, para que nós possamos ser salvos no reino de Deus. E aqui também que Ele está no meio de nós. É muito significativo, que a gente não trabalha sozinho, que Deus está conosco. Doutrina e Convênio 38, 7 também diz assim: Mas eis que em verdade vos digo, que meus olhos estão sobre vós. Estou no meio de vós e não me podeis ver. Então, mesmo que nós não estamos vendo o Senhor, Ele está no meio de nós e os seus olhos estão atentos sobre nós. Importante para nós não se sentirmos sozinhos. Ah, Deus não sabe o que está acontecendo ou não se importa. Não, de maneira nenhuma. Os olhos deles estão atentos sobre nós. Então, são escrituras que eu amei aqui. Como o Salvador pode me ajudar hoje? Aí eu escolhi aqui, né, Alma 7, versículo 12. Como que o Salvador pode nos ajudar hoje? Versículo 12 e 13 diz assim: E tomará sobre si a morte, para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo. E tomará sobre si as suas enfermidades, para que se lhe encha de misericórdia as entranhas. E segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer o seu povo de acordo com suas enfermidades. Então aqui nós temos um Deus, Jesus Cristo, que ele sabe segundo a carne o que nós passamos. Ou seja, ele padeceu. Qualquer coisa que alguém padeceu aqui, Cristo padeceu muito mais. Então ele sabe perfeitamente pelo que nós passamos, tá bom? Então, como que ele pode nos ajudar? Porque ele sabe como nós nos sentimos e ele está atento para nos ajudar. O versículo continua: Ora, o Espírito sabe todas as coisas, não obstante o Filho de Deus padece segundo a carne. O Espírito Santo sabe todas as coisas também, mas Cristo, ele desceu abaixo de todas as coisas, passou por todas as enfermidades, todas as dificuldades. Ele conhece qualquer problema que nós possamos passar, tá bom? A outra parte aqui, outra pergunta, né, para finalizar, o tempo já acabou aqui, né? Diz aqui, ó: Como essas verdades influenciam a maneira que você
vê a morte, né? Aqui eu escolhi Doutrina e Convênio 42 e 45, que fala que todos vão ressuscitar. Então nós não precisamos, né, nos desesperar. Tá bom, nós cremos em Cristo aqui. E o final aqui, a última pergunta, coloquei aqui. Como elas afetam a maneira que você vive, né? Isso é uma maneira muito significativa. O jeito que eu creio na ressurreição, nessas escrituras, que Deus está atento sobre mim, que olha por mim. Então, transforma a maneira que eu vivo minha vida. Inclusive, sobre a ressurreição aqui, fala sobre a ressurreição gloriosa, tá bom? Então, para receber uma ressurreição gloriosa, eu tenho que viver uma vida melhor, dentro dos ensinamentos de Cristo, viver obediente a Ele, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho hoje, né? Foi praticamente um resumo do que está no manual, e o próprio manual traz um estudo de 8 dias, então amanhã a gente vai começar esse estudo de 8 dias, desde o domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus Cristo, até o outro domingo, a ressurreição. Vou fazendo uma seleção e compartilhando com vocês aqui, e que possamos ter um ótimo estudo essa semana. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.